trazendo uma informação muito importante de cunho de segurança pública. Presta atenção nessa imagem. Muito cuidado você aí do Jardim Santa Genebra, viu? Você que está acompanhando a gente do Jardim Santa Genebra, atenção sempre com a criminalidade que não para de crescer e aí exponencialmente também. Pode colocar a imagem de câmera de segurança, por gentileza, do assalto que aconteceu nesse início de semana? Olha aí, ó. Presta atenção no caso. Você vê que os bandidos eles chegam também num carro, num veículo, que não é qualquer veículo. E hoje em dia bandido usa terno, usa gravata, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Mas não é só aqueles bandidos. Hoje bandido usa terno e gravata para assaltar também. E chega em carrão. E carro com vidro fumê. Uma mulher foi rendida, uma família na verdade, quando estava saindo de casa para levar o filho na escola. Esses criminosos invadiram a residência dela, anunciaram assalto, enfim. Cenas, momentos terríveis de horror que ela, a família, a criança vão viver eternamente lembrando dessa cena, infelizmente, né? É lamentável. Só que aí no bairro parece que a reclamação aumenta a cada dia da falta de segurança. Nós vamos para lá com a nossa repórter Larissa Menezes, que vem trazendo os detalhes ao vivo pra gente. Bom dia para você, Larissa. Bom dia, Júlio. Bom dia para todos que acompanham o Tá No Ar Campinas. Exatamente essa ação aconteceu aqui nessa rua do bairro Santa Genebra e a ação dos criminosos, ela aconteceu em 23 minutos, aproximadamente 23 minutos. Nas câmeras de segurança, imagens que foram registradas por uma casa vizinha, é possível ver quando a família está saindo com o carro. Nesse veículo estava pai e filho, uma criança de apenas 7 anos de idade. E nessas imagens de câmera de segurança é possível ver quando o pai está saindo para levar o filho na escola e de repente chega um carro, um veículo sedã com 4 homens dentro e 3 desses homens descem do veículo e correm em direção à casa. Quando a vítima percebe essa movimentação, ela tenta entrar com o carro para dentro, né, da garagem novamente, mas infelizmente ela não consegue porque nesse momento os criminosos conseguem passar por debaixo do portão. Júlia, essa família foi feita refém dentro da casa. Além do pai e do filho, também estava a esposa, a mãe, né, dessa família. E nas imagens também é possível ver que um outro suspeito fica do lado de fora da casa, né, só ali esperando que tudo aconteça. Os criminosos, inclusive, eles amarraram essa família com cadarços e quando eles foram sair da casa, eles prenderam essa família no banheiro. O que eles fizeram? Diversas transações Pix que acabaram somando mais de R$40 mil e também eles levaram notebooks, celulares, um cordão de ouro, uma aliança. E, inclusive, essas transferências Pix que eles fizeram, uma delas foi de uma conta jurídica, do trabalho dessa mulher que estava na casa. A perícia, então, Júlia, ela foi acionada e realizou a coleta de impressões digitais que agora vão ajudar a identificar esses criminosos, porque, pelo que a gente consegue ver nas imagens, eles saíram ilesos. Antes um pouquinho de acontecer essa ação, um homem passa na rua. Esse homem, ele é funcionário de um posto de combustível aqui perto. De acordo com a moradora, ele estava indo trabalhar, mas ele passa e só depois que toda a ação acontece, então não deu para acionar a polícia. Quem acionou mesmo a polícia militar foram os próprios moradores. E, Júlio, inclusive os moradores do bairro relatam essa sensação de insegurança. Por quê? Já teve carro furtado, já teve carro roubado, já teve tentativa. A gente tem um outro vídeo de segurança de uma tentativa de assalto, onde um motociclista chega, estaciona o carro, a moto na rua e aí ele fica ali, só esperando que algo aconteça. Quando o motorista de um caminhão se aproxima, ele abaixa o capacete e o motorista desse caminhão, ele percebe essa atitude suspeita.
Neste momento, o motorista de caminhão dá a partida, nem para o carro ali e consegue fugir. Mas aqui nesta rua onde eu estou, inclusive, tiveram furtos de veículos. Eu vou andando agora porque eu vou falar com duas moradoras do bairro. Por quê? O que esses moradores relatam, Júlio? Que havia uma base na rua de baixo, uma base da Polícia Militar. Mas depois que essa base foi desativada, há aproximadamente 1 ano e meio, os assaltos mais que dobraram aqui no bairro. E as moradoras, elas estão aqui comigo realmente para falar dessa sensação de insegurança que fica, né? Porque aconteceu muito próximo à casa delas. Eu vou falar primeiro com a Anitta para falar como que era então essa questão da base da polícia aqui e como que ficou o bairro depois que ela foi desativada. Com a base aqui, trazia muita segurança para a gente. E, infelizmente, depois que eles foram embora, dobrou os números de assalto e roubo em casa. Você viu o que aconteceu com a nossa vizinha, infelizmente, ontem. E vários vizinhos que a gente escuta falar também. Então, infelizmente, dobrou muito, muito mesmo. E a gente tem que se cuidar. Nós temos que ficar prisioneiros dos bandidos. Então, seria muito interessante a base voltar. Até hoje eu não entendi por que eles saíram dali. E Anitta, o que você precisou fazer na sua casa para reforçar a segurança, para você conseguir se sentir pelo menos um pouco mais segura dentro da sua casa? Nós colocamos cerca elétrica, contratamos uma empresa que monitora, tem câmeras, entendeu? Então, para a gente tentar se sentir um pouco mais segura. Antes de sair, a gente observa nas câmeras para depois sair. Certo, agora eu vou falar com a Sara, porque a Sara é a moradora que teve o veículo furtado em frente à casa dela. Sara, quando que foi isso e como que foi? Foi no começo de dezembro, né? Foi muito rápido a ação dele. Eu parei com o carro na frente da minha casa e ele, em questão de meia hora, assim, depois que eu tinha parado com o carro, ele, em questão de segundos, abordou o carro, entrou e levou o carro rapidamente. E assim, foi tudo muito rápido e não deu nem como a gente perceber na hora, né? A gente foi ver depois de umas 2 horas só que eu precisei sair. E aí, pelas câmeras, a gente puxou e viu que ele tinha levado o carro. E você conseguiu recuperar o seu carro? Não, ainda não. Foi em dezembro, né? No começo de dezembro. E como que fica a sensação de insegurança, de saber que esses assaltos têm acontecido frequentemente? Você, inclusive, foi uma das vítimas. Como que fica, assim, o coração? A gente fica bastante triste e apreensiva, né? Porque de início a gente tinha essa segurança, essa tranquilidade com a base da polícia aqui embaixo. E a gente também não entende por que eles retiraram essa base daí, muito repentino, sem aviso. A gente ficou, assim, realmente sem saber por quê. E a gente tinha essa segurança, essa tranquilidade, né? Porque não acontecia. Acontecia uma vez ou outra, mas não era tão agressivo assim. Então a gente fica realmente muito triste, pedindo para que eles voltem com essa base logo, né? Fazendo um favor pra gente. Com certeza, com certeza. Júlio, então é isso, tá? Os moradores, eles realmente falam dessa sensação de insegurança, não é só nessa rua do bairro. Esse carro, inclusive, que participou dessa ação, ele foi visto por câmeras de segurança em uma outra rua do bairro. Então, teve furto nessa rua, teve uma tentativa de assalto em outra rua e esse bairro e esse carro, inclusive, ele foi visto. Tem outro fator também, uma outra informação que é importante dar, que a Polícia Militar ela revelou para essas moradoras que esse mesmo carro, ele também praticou alguns assaltos ali pela região do Taquaral. Ele foi visto rondando aquela região ali e não é só o Santa Genebra, então, que está sendo atingido, né, com essa insegurança. Eu volto com você, viu, Júlio? Perfeito. Nesse momento a gente acompanha outras imagens. Pode colocar aquelas imagens de segurança. Essa é da tentativa de assalto que a Larissa acabou citando pra gente, né? Porque esse registro de insegurança, né, Larissa, é um registro bastante constante aí nessa região e onde a gente pôde ouvir a insatisfação, principalmente dos moradores, né? Essas imagens que você está trazendo agora são imagens, inclusive, dessa tentativa de assalto citada e mandada também pelos moradores, né, Lari?
Sim, com toda certeza. Foram os próprios moradores que me passaram essas imagens, porque eles não aguentam mais realmente tanta insegurança. Eles não conseguem mais lidar com isso. É uma coisa que acaba afetando o dia a dia. Eles não têm mais tranquilidade para entrar e para sair das casas. Inclusive, uma moradora que estava aqui agora há pouco, mas ela acabou saindo daqui, ela me relatou que no momento em que acontecia o assalto, ela saiu de casa um pouquinho depois. Então, ela disse que diariamente ela levanta e ela sai no mesmo horário que esse morador sai para levar o filho na escola, mas que ontem, especificamente ontem, ela se atrasou e quando ela saiu, ela viu o carro parado, mas achou que tivesse sido alguma pane elétrica ou algo do tipo, mas não foi o que aconteceu. Ela não conseguiu entender também o que estava acontecendo, disse para mim que até se sentia um pouco culpada, né, por não ter percebido. Mas isso não é uma coisa que ela deve se culpar, né, porque é uma situação realmente que a gente não espera. Mas os moradores, eu reforço, eles pedem a volta da base da Polícia Militar aqui para o bairro, porque era isso que trazia um pouco mais de conforto e segurança para esses moradores, Júlio. Não, com certeza. Inclusive, nós pedimos, né, um reforço para a Polícia Militar do Estado de São Paulo para ver com relação a essa base, se há possibilidade de retorno dessa base para o mesmo ponto, para pelo menos dar essa sensação de segurança para os moradores aí do Santa Genebra. Então, esse é um pedido que a gente fez. Eu peço a paciência um pouco dos moradores do Santa Genebra, porque é um processo um pouco burocrático, que precisa passar pela Secretaria de Segurança Pública para vir a resposta para a Polícia Militar e, consequentemente, a base aqui da nossa região, no caso específico do Santa Genebra. Então, demora um pouquinho de tempo por conta desse processo burocrático. Mas assim que nós obtivermos uma resposta, a Larissa Menezes volta com o assunto. Nós voltamos aqui a falar sobre segurança pública no Santa Genebra para passar esses esclarecimentos e um posicionamento por parte da Polícia Militar através da Secretaria de Segurança Pública. É um comprometimento que a gente faz com vocês, que assim que nós tivermos essa resposta, nós com certeza vamos retornar ao assunto, vamos passar essa resposta para todos vocês. Então, muita força aí para o pessoal do Santa Genebra, porque falar de segurança pública e falar de insegurança é um assunto, infelizmente, constante. Eu te agradeço, Larissa, pelas informações, por todas as pessoas que se sentem inseguras e que veio falar através do nosso microfone, e agradeço as imagens do Marcos Gatti também. Nossa reportagem dando um show de bola com relação à informação, mas a gente lamenta demais, principalmente nessas notícias de segurança, onde ninguém tem paz mais. Você vê que todas as ações da tentativa de assalto, quanto também do assalto que aconteceu, foram ações veladas. Ações onde os criminosos estavam de olho já na saída das pessoas e que, no mínimo descuido... Volta a primeira imagem, ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando. A primeira imagem do assalto. A Jéssica colocou na pauta, o Alex encheu a tela e a gente discorre sobre o assunto. Porque esse é o momento em que a vítima ia sair da garagem, gente. Olha lá, ó. Estava dando ré no veículo, tudo certo até então. Quando do nada ela para, por que ela para? Porque até então é apenas um veículo passando. Como que ela ia imaginar que eram 4 suspeitos que iam invadir a residência dela? A partir do momento que ela vê eles correndo, gente, eles já invadem e aí ela vai fechar o portão. Quando ela fecha o portão, era tudo que eles queriam, né? Tudo que eles queriam. Qual que era o ideal ali? Se é que há um ideal para isso. Era sair para a rua, em direção à rua. Dar ré em direção à rua e ir embora. Mas como? Em sã consciência, no momento do susto, a vítima vai fazer tal proeza. Cada um reage de uma forma, não dá para criticar a vítima. Eu canso de falar para vocês aqui, ó. Coloca a imagem no plasma e vem aqui no estúdio. Não dá, de hipótese alguma, para criticar a vítima. Ah, bobeou. Quem tá errado é bandido. Quem tá errado é assaltante. Quem tá errado é a pessoa que vai lá para roubar a residência, independente se é uma residência mais humilde ou não. Porque cada um tem o seu mérito, cada um conquista aquilo que constrói na vida. Agora, esses bandos de vagabundos, que nem que a gente está acompanhando aqui, que invade a residência dos outros, que aponta a arma na cabeça dos outros, que a pessoa está lá com uma criança de 7 anos de idade, levando para a escola, que passa por tudo isso na vida, e tem que engolir tudo isso quieto, porque há mais defesas para quem é criminoso do que para quem é vítima.
Não está errado. A vítima não está errada. Agora, os criminosos que estão. É claro que a gente fala, tem que se cuidar. Tem portão eletrônico, coloca o portão um pouco mais rápido. Veja quem tem ao redor da sua residência. Para que esse tipo de coisa não aconteça. Gente, de manhã. As primeiras horas da manhã, levando o filho de 7 anos de idade para a escola. A pessoa está errada? Não, ó. Aí ela parou porque esse carro estava passando. Até então, na cabeça da vítima, é apenas um carro que estava seguindo o percurso. Do nada, para aqui na esquina, desce 4 vagabundos e adentra a residência dela. É isso que aconteceu. Ela, num ato de desespero, ao invés de sair em direção à rua, entrou. Aí, entrou todo mundo, né? A cambada toda. E aí, nesses 23 minutos de angústia, de terrorismo, de ameaça, pix e roubo de pertences de valor e por aí vai. Essa é a leva que a gente está trazendo aqui. É mais um caso que acontece na nossa região, especificamente em Campinas, e os moradores do Santa Genebra, óbvio, estão desesperados pela falta de segurança. Exatamente, bem observado, produção. A calmaria do cidadão que está lá, ó. Ele nem demonstra nervosismo, ó. Tá lá andando de um lado para o outro, só observando a movimentação. Aí, ó, se movimenta para cá, para lá. Fica na esquina lá, só observando, enquanto a galera tá aterrorizando a família. Depois pega alguns pertences, coloca na mala, entra no veículo e vai embora. Até agora ninguém preso. Até agora ninguém preso. Eu espero que realmente encontrem o emplacamento desse veículo, encontrem esse suspeito, encontrem os pertences. Mas aí vai fazer o quê? Fugiu do flagrante, né? Não é mais flagrante. Não é mais flagrante. Aí depois vai ter que provar que o focinho de porco não é tomado. Aí só vai desenrolar algo que a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum. Mas pelo menos prender esses criminosos a gente espera. Um mínimo de cadeia para esses criminosos é o que a gente espera. Não sei se vai ter, não sei se a justiça é tão linda assim, meu mundo de Nárnia. Gostaria que fosse, mas não sei se eu tenho tanta esperança de que esses criminosos paguem por essas atrocidades, não. A esperança que eu tenho é que, através da resposta da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar especificamente, a gente tenha uma base de volta para os moradores ali do Santa Genebra, para que a gente consiga ter uma sensação um pouco maior de segurança. É o que dá para fazer nesse momento, né, gente?